Lá atrás você colocou o seguinte, a terapia holística, Que é né, nisso que a gente tem que focar. não é apenas misticismo, ou não há esse misticismo que as pessoas acreditam existir na terapia holística. Mas você já falou aqui de hospital, de resgate, já falou de uma visão espírita, né, da morte. Eu sou kardecista, né, eu tenho uma crença em relação à existência de uma vida após o desencarne, né? Mas tem muita gente que não vê desse jeito. Tem muita gente que é católico, tem muita gente que é protestante, né? Cada um professa a sua religião ou a sua fé da forma mais conveniente. É por isso que eu estou fazendo isso aqui agora. Pois é, mas não dá, então, quando você faz essas colocações, eu não consigo destoar a prática, né, da terapia holística do misticismo em si, porque ele está presente. O que é místico, então? Você consegue... As colocações que você fez são místicas. Que ação, por exemplo, eu pratico que te passou a ideia que é místico? O que é místico? As colocações relativas a outra vida, né? Não há um misticismo em relação a essa questão. Ou há uma falta de conhecimento a sociedade. A sociedade vê essa questão por meio de um misticismo, né? Eu sou kardecista, eu compreendo. Você tem passagem pelo kardecismo, hoje é apômetra, você compreende, né? Então o que eu estou colocando aqui é, muitas vezes quando nós expomos os nossos conhecimentos a respeito do espiritismo, seja ele kardecista, apômetro ou afins, pode ser que as pessoas recebam esses conhecimentos por meio da visão mística. E aí este olhar que é equivocado, pode também distorcer a prática da terapia holística. Compreende? Entendo. Mas é justamente disso que eu estou falando, que eu não sei se você percebeu, há um sistema de crença que aponta, como você está apontando, que essas práticas elas podem ser místicas. Entende? Há um sistema de crença camuflado dentro da mente das pessoas que pensam que isso é místico. Porque verdadeiramente eu não posso provar para você aqui agora que existe o plano astral. Eu não posso materializar ele para você. Assim como a sua fé, eu também não posso pegar ela e colocar dentro desse copo aqui, que é translúcido. É um campo muito interessante. O que eu estou falando a respeito das práticas holísticas é que elas têm um fundamento. Elas passam por muitos processos de análises, entende? É tanto que eu não sei se você sabe, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde do nosso país, ele possibilita nos tratamentos, seja nas unidades básicas, eu não sei até onde isso pode se estender, depende muito do prefeito, tá? Se o prefeito, a prefeita da cidade acolhe, por exemplo, um terapeuta holístico, mas os terapeutas holísticos, eles podem trabalhar na área da saúde. Por quê? Por exemplo, os florais de Bach. Foi um médico. Ele estudou profundamente, ele fez experimentos com os florais, ele aplicou em pessoas e desenvolveu com isso 38 essências florais puras para trabalhar o quê? Justamente esse distanciamento da pessoa entre o que ele é e o que ele quer ser. O autoabandono que ele tem sobre ele. Eu sei que você não tem esse conhecimento, mas a visão do Dr. Bach, que é um médico francês, acho que é francês, ele é europeu. Eu acredito que é da França, não me lembro muito bem. Ele foi para o campo porque ele estava diagnosticado com uma doença terminal e os últimos dias de vida dele, meses de vida, ele foi para servir ao próximo. Ele começou de uma flor, de um experimento, que gerou um processo que hoje impacta a saúde das pessoas. Eu mesma já fiz uso dos florais de Bach para resolver um problema e eu consegui. Assim como eu aplico nos meus pacientes na clínica holística e vou acompanhando mês a mês a evolução disso e eu recebo feedback. Isso cessou, isso parou. Então, que misticismo é esse? Os óleos essenciais, por exemplo, também, eles passam por toda uma análise.
Eles são extraídos de flores, de folhas, de caules. Tem alguns que eu gosto muito. Melaleuca é fantástico, fantástico. Mais de 80, esse Fantástico. óleo que você está falando, mais de 80 tipos de uso. Para quem sabe ministrar, para quem sabe fazer uma anamnese do seu paciente e passar, olha, vamos utilizar isso aqui por esse tempo, vamos trabalhar isso e isso. E eu já vi no olho aqui o resultado acontecendo em mais de um processo. Então isso é misticismo? Os cristais, vou pegar meu celular aqui, dá licença, tá? Tem cristal aqui, cristal. Tem cristal em foguetes que está aí. No meio do espaço, nessa... Como é que é o nome desse que fica orbitando ao redor dos satélites? Só que isso não é divulgado, né? É interessante. A indústria utiliza isso, mas não divulga. Para quê? Por quê? Por que divulgar? É místico. Olha, uma pedrinha de cristal, como é que ela vai fazer alguma coisa? Dentro do cristal tem um elemental. E ele é da segunda dimensão e ainda tem a terceira dimensão, onde eles também atuam, tanto que existem os cristais etéricos. É interessante pensar sobre isso, né? Então as pessoas precisam estudar para tirar não, que eu não posso mandar na ideia de ninguém, mas estuda. Que foi isso que eu fui fazer também. Eu tive que estudar para poder hoje estar falando sobre isso com algum entendimento e fui para a prática para viver isso. E isso não é místico para mim, isso é vida real. E quando eu recebo feedback dos meus pacientes que eles estão melhores, que está surtindo efeito, eu comprovo que o que eu estou falando é verdade. Não só eu, mas essa ciência holística, essa ciência ampla.